bom dia para todos. Bem-vindos à nossa aula. Hoje, sexta-feira, né? Estão animados? Não? Eu amanheci animada, acordei com uma vontade hoje, sabe de quê? De calcular uma integral. Aí eu falei assim, vou partilhar isso com meus alunos, não vou calcular essa integral sozinha, né? Então, vamos ver aqui, já vamos calcular essa integral aí. Nem é difícil, né? Pois é, não, aparentemente não, e não é só aparência não, tá? Mas, o que é isso? Tem uma variável a mais lá, tem um intervalo a mais lá, certo? Então, a gente tem agora uma função de 3 variáveis, certo? Queremos calcular, então, na aula de hoje, a gente vai começar o estudo de integrais triplas, certo? Ou seja, integrais de funções de 3 variáveis, tá? Então, a questão é que eu tenho uma função de 3 variáveis e quero calcular a integral tripla dessa função. A região de integração agora é isso aqui, olha. Esse produto cartesiano. E o que representa isso? Então, eu tenho um intervalo que vai de A a B, um intervalo que vai de C a D, um intervalo que vai de R a S. Tá? Então, essa notação é usada para representar o conjunto de todos os pontos do R3, para os quais o X varia entre A e B, ou seja, tá no eixo do X a gente está no intervalo fechado de A a B. No eixo do Y, também o Y tem uma variação de C a D, está no intervalo fechado. E o Z também está no intervalo fechado. Ou seja, agora a região de integração é uma caixa retangular, certo? Então, saímos do retângulo e vamos para uma caixa retangular. Mas a gente vai fazer... Então, agora, olha a região de integração, é isso aqui, é uma caixa retangular, certo? Então, não vamos confundir, gente, isso aí não é o gráfico da função. Isso aí é só o domínio, né? Tá? Parte do domínio da função. Agora, a gente não tem mais a visão geométrica da função de 3 variáveis. Porque o que vai ser o gráfico se você tem uma função de 3 variáveis? Vou colocar aqui um W, é uma função x, y, z, f de x, y, z. Então, o gráfico da função seria conjunto de todos os pontos x, y, Z e W do R4, para os quais esse ponto aqui vai estar no domínio da função. Então, é um ponto do R3. E esse W vai ser a imagem do ponto que está no domínio. E aí, a gente não tem mais a visão geométrica, tá? Então, quando a gente falar e fizer esboço de superfície, a gente vai estar falando do domínio só da função, tá? Então, aí a ideia para definir essa integral vai se repetir o mesmo processo que se fez para funções de uma variável, depois foi estendido para 2 variáveis e depois estendido para funções de 3 variáveis. Tá? Então, a ideia também, lembra o que a gente fez para calcular integral de uma função, né, de 2 variáveis, quando a região de integração é um retângulo. Tá? Então, nós definimos intervalo que é de A a B, intervalo de C a D. Então, função de 2 variáveis, a gente começou calculando a integral, né, onde a região de integração era um retângulo. Qual foi o processo feito aqui? Para calcular a integral. Que a ideia é que a gente estava calculando o volume de uma superfície, né? E aí, qual foi o processo feito? Como é? Isso, a ideia foi fazer partições aqui no eixo do X, partições aqui no eixo do Y, com isso a gente divide o retângulos menores, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai estar com uma caixa retangular,
só tem uma dimensão a mais, mas você vai repetir o mesmo processo. Vai no eixo do X e divide, tá? Em segmentos de mesmo comprimento. Vai no eixo do Y e divide o intervalo que a gente tem em segmentos de mesmo comprimento. Só que agora eu tenho uma dimensão a mais, então vou também no eixo do Z, pego o intervalo que está lá e divide o mesmo comprimento. Com isso, eu vou ter várias caixas retangulares, né? Então eu divido a caixa maior em caixas menores, tá? É o mesmo, conceitualmente você repete o mesmo raciocínio. Então a gente divide o intervalo AB em L. L é um número inteiro que eu peguei. Vou dividir em 2, em 3, em 10, em 1000. L são intervalos, todos eles têm o mesmo comprimento. Então o que vai ser esse comprimento? Olha, eu estou dividindo aqui, tá? O intervalo que está no eixo do X. Pego o ponto final menos o ponto inicial, divido pelo número, tá, de pedacinhos que eu quero construir. Então, todos esse tamanho eu vou chamar de ΔX. Vai no eixo do Y e, que está variando de C a D, divide esse segmento, tá, em M pedaços. M é um número inteiro escolhido. Então, todos eles têm o mesmo comprimento. Qual é esse comprimento que estamos chamando de ΔY? É o valor final menos o inicial dividido pelo número de pedaços. E você repete esse processo também no eixo do Z, né, que a gente tem uma variação de R a S. Tá? Então, pega o ponto final menos o ponto inicial, divide por N, que é o número de pedacinhos que eu quero construir. Feito isso, a gente vai ficar com várias caixas retangulares. Então, a gente tem quantas caixas retangulares? L vezes M vezes N caixas retangulares. Vamos chamar essas caixas de B e J, tá? É o índice que eu estou variando. Então, o I varia de 1 até L, o J varia de 1 até M e o K vai variar de 1 até N. Qual vai ser o volume dessas caixas retangulares? Todas elas têm comprimento ΔX, largura ΔY, altura ΔZ, certo? Porque todas elas, então, têm o mesmo volume que estamos chamando de ΔV, que é o volume de uma caixa retangular, tá? Então, a gente vai pegar essa caixa que está aqui, né? Fazer essa divisão que está feita aqui, ó, dividir o que está feito na base e estende essa divisão. Então, os planos, tá? Os planos paralelos aos planos coordenados que passam aqui nessas divisões, eles vão formar esses blocos que a gente está falando. Está claro para todo mundo, né? A formação desses subblocos. E aí, depois de fazer a divisão, o que que a gente faz? É feita a divisão. Lembra que a gente está trabalhando no domínio, lá na base, né? Depois que a gente pegou aqui e dividiu em subretângulos, qual é a ideia agora? Isso, escolher em cada um ponto, né? Isso aqui está no domínio, escolhe em cada um ponto e calcula a imagem da função nesse ponto, né? E aí você multiplica pela área da base lá. Ali dava para a gente enxergar que era a área da base, eu estava formando o volume de um bloco retangular. Agora é um hipervolume, eu não tenho visão, né, da coisa, mas você faz o mesmo cálculo. Vai pegar em cada subcaixa formada, vamos escolher um ponto. A gente vai escolher um ponto arbitrário, tá? Estamos chamando aqui porque tem 3 índices, tá? E que são os espaços, os pontos de amostragem, e aí a gente calcula a imagem da função nesse ponto e calcula esse produto aqui, tá? Gente, porque a gente não vai ter tempo, acho que não vai ter tempo de, a menos que vocês queiram vir para a aula. Vocês querem vir para a aula depois do Natal? Não precisa responder, tá? Porque a gente ia ver aplicações de integral, tá? Porque essa ideia a gente constrói trabalhando com volume, certo? Mas tem várias situações em que você conhece, por exemplo, a ideia do volume. Ah, porque eu só sei calcular o volume de uma caixa retangular, que é um retângulo, né? Então, se a superfície não é um retângulo, eu aproximo por retângulo. Mas toda vez que você tem alguma quantidade, que você sabe como é que ela se comporta quando a variação é constante, e aí você quer medir agora quando a variação não é constante, então é essa ideia que se repete, tá? Porque a gente pensando em volumes, agora eu não tenho a ideia do volume. Mas se eu tenho alguma coisa que eu sei como medir quando é constante, por exemplo, eu tenho uma placa. E aí a densidade é a mesma em qualquer ponto, né?
Aí, a partir da densidade, eu posso calcular a massa. Mas quando ela varia agora, eu só sei calcular quando é constante. E se não for constante, eu repito essa ideia. Então, é essa ideia que a gente faz. Calcular quando o valor é constante, e aí eu faço com que esses retângulos comecem a ficar muito, muito, muito pequenos. E aí eu recaio no caso de que eu sabia calcular quando o valor era constante, tá? Então, por isso que se repete sempre essa mesma ideia. Eu calculo a base, a área da base, no caso aqui é o volume da base, porque é uma caixa retangular, e multiplico pela a imagem da função no ponto. Tá? E aí, para cada caixa, a gente tem um produto desse. Tá? Depois, a gente soma todos os hipervolumes que foram obtidos. Tá? Então, vou chamar essa soma ali de SLMN, porque ela está dependendo da quantidade aqui. Tá? E que se observa que, se à medida que o L e o M começam a crescer muito, tá? Essa soma ela começa a se aproximar de um valor. Por exemplo, peguei esse produto aqui, está dando 30. Tá? Quando esse produto dá 30, esse valor dá 8,5. Aí eu faço com que esse produto dê 100. Aí essa soma vai estar dando 8,7. Aí eu faço com que o produto dá 1.000, a soma vai dar 8,9. Quer dizer, quanto mais cresce aquele produto dos três, tá? Esse valor começa a se aproximar de um valor. Significa que o limite existe e é aquele valor. Tá? Então, a gente define a integral tripla como sendo, tá, esse valor do qual está se aproximando a soma, que é o limite. Né? Então, a integral tripla, se acontecer isso, L, M e N tende para o infinito, essa soma começa a se aproximar de um valor, tá? Então, significa que esse limite existe, esse valor é definido como sendo a integral tripla. Tá? Então, é isso aqui, olha. A integral tripla da função numa caixa retangular é definida como limite de uma soma tripla de Riemann. Tá? Aqui, então, é o delta, vai ficar os três aqui, né? Delta x, delta y e delta z, tá? Esse limite pode existir, pode não existir. Aí a gente diz que a função é integrável quando o limite existe. Me diga aí, o que você acha que a função tem que ter para garantir que esse limite vai existir? Não é que ela tem que ter, desculpa, pode ser que ela exista sem que ser contínua, mas se ela for contínua, tá, esse limite existe, é uma condição suficiente. Mas a gente está dizendo que é necessário. Tá? Então, mostra que se a função for contínua, fica garantido que esse limite existe, portanto, ela é integrável. Tá? E o teorema de Fubini, ele se estende também para integrais triplas. Lembra o que disse o teorema de Fubini? Que a integral dupla, tá? Que se a função é contínua, a integral dupla, ela existe, aquele limite existe, e que ela pode ser calculada por meio de uma integral iterada. Então, a gente estende isso também para a função de três variáveis. Tá? Se a função é contínua, no retângulo, a integral, o limite existe e ele é calculado por meio de uma integral iterada. Aí eu tenho três integrais. Tá? Então, olha só. Vai ficar integral, tá? Estou na caixa aqui, dx, dy, dz, três aqui diferenciais, tá? E cada uma delas com seu intervalo de variação. Veja que aqui eu estou colocando mais internamente o x varia de A a B, depois vem a variação o dy, e o y varia de C a D, e depois dz, e o z vai de R a S. Tá? Qual é a ordem? Veja, mostra-se que esse resultado é o mesmo, independente da ordem que você coloca aqui. Tá? E quantas opções a gente tem de ordenar dx, dy, dz? Oitava série. 8? Já tem um palpite ali, 8. Quem dá mais? Quem dá menos? Você tem já uma, porque aí eu posso colocar, né, 3 ordens, tem 6 opções, que é fatorial de 3 aí. Primeiro eu posso colocar dx. Colocando dx com a primeira, a segunda pode ser dy, dz. Tem 2. Aí a segunda pode ser o dy, 2, depois o dz. Então, tem 6 opções. E mostra-se que a ordem
tá? É a mesma, gente, só que estamos falando aqui de variações constantes, tá? Fixas, tá? Ok? Então, já sabemos calcular a integral tripla? Sim, né? Sobre uma caixa retangular, sobre um bloco retangular? Sim. Então, vamos calcular essa aí? Então, a gente quer calcular a integral da função 2x² yz sobre a caixa retangular que vai de 0 a... É o produto cartesiano, intervalo de 0 a 3, de 0 a 2 e de 0 a 1. Tá? Primeira coisa que tem que fazer, essa integral, então, ela é calculada por meio de uma integral iterada. E eu tenho que escolher uma ordem de integração. Tá? Então, é essa integral que eu quero calcular. Vou escolher uma ordem de integração. Então, eu vou calcular dz, dy, dx. Mas por que essa ordem? Porque eu quis, a integral era minha, eu colocava a ordem que eu queria, tá? Então, foi só uma escolha, tá, gente? Eu posso calcular, fazer qualquer uma das 6 ordenações aí. Mas, claro que às vezes, também quando a gente tem que calcular a integral, ver se eu começo por uma, fica mais difícil a integral. Aí eu posso trocar, tá? Perguntar alguma coisa? Quem? O V? Ah, tá. Na verdade... É que eu não consegui, ela está falando sobre a representação do B, né? O correto é que ele fique, eu não consegui fazer, tá? Que ele fique aqui assim, ó, dê para ordenar, tá? Se você colocar aqui, eu optei por colocar aqui, mas a representação, de qualquer forma, a gente vai entender, tá? Trabalhando no editor, eu não consegui, trabalhei bastante para ver se colocava ele aqui, mas não consegui. Então, olha só, escolhi aqui a ordem, vou calcular dz, dy, dx, tá? Então, o que isso significa? Que primeiro eu vou calcular a integral mais interna e ela é uma integral em relação a z, tá? Então, eu vou integrar olhando o x e o y como se fossem constantes, tá? 2x² yz para mim é uma função de z, o que não é z aí é constante, tá? Então, olha, eu posso, como a variável aqui é o z, x² e y e o 2 são constantes. Se eu quiser, eu posso colocar para fora da integral, tá? Então, vou repetir as duas primeiras, as duas externas. 2x² e y são constantes, então eu posso colocar aqui fora, devia ter deixado o 2 aqui dentro. E aí, então, agora eu vou calcular essa integral aqui, integral unidimensional, z dz, a variável de integração é o z, tá? E aí, uma integral simples, a integral é z ao quadrado sobre 2, né? E a gente aplica nos limites de integração, tá? Então, calculando a integral mais interna, vai ficar z ao quadrado sobre 2, a gente vai ficar no limite de integração que vai de 1 a 3, né? Então, vai ficar o 3 ao quadrado vai ficar 9, menos a de baixo, que é 1, vai ficar 8, dividido por 2 vai dar 4, tá? Multiplicando aqui vai dar 8. Então, o resultado da primeira integral ficou 8x ao quadrado y. Agora, estou no caso de uma integral dupla, né? dy dx, agora eu vou calcular em relação a y. 8x² agora é constante, né? Posso, se quiser, colocar aqui para fora e eu estou integrando a integral que vai de 0 a 2 de y dy, certo? Uma integral simples, vai ficar y ao quadrado sobre 2. Aplicamos os limites de integração, que é de 2 a 4, vai ficar 4 dividido por 2, vai dar 2. E 2 vezes 8 vai dar 16, tá? E, por fim, eu fico com essa integral agora em relação a x. Vai ficar x ao cubo sobre 3, aplica nos limites de integração, certo? Simples assim. Ok, gente? E eu ainda poderia também ter calculado essa integral assim, ó. Se eu olhar aqui, eu tenho... três integrais, três variáveis, mas eu posso separar, né?
escrever como produto, este integrando aí, que é 2x ao quadrado yz, ele pode ser escrito como produto de 3 funções. Uma função só em x, uma só em y e outra só em z. E aí eu poderia, nesse caso, né, multifazer o produto de 3 integrais unidimensionais, tá? Poderia também escrever assim, olha, eu vou ter só em x, observando bem qual é a variação de x, aqui vai de 0 a 3, tá? Só em y, o que eu tenho em y aqui, tá? Coloquei a constante aqui, 2y poderia estar em qualquer lugar, ou fora já, né, já que é uma constante, e o que eu tenho aqui só em z, a variação de z, tá? E agora eu calculo cada uma dessas integrais aqui, a primeira vai ficar x ao cubo sobre 3, aplicamos no limite de integração. A outra vai ficar 2y ao quadrado sobre 2, fica y ao quadrado, aplicamos o limite de integração. E a outra também z ao quadrado sobre 2, tá? E veja que fica bem mais simples, né? Aplicando, calcula, também a gente obtém o mesmo resultado, ok? Então, a gente quer calcular esta integral tripla aqui. Integral que vai de... Não, integral da função. Vamos fazer aqui agora. Xz menos y ao quadrado e B é o bloco retangular com o y variando de menos 1 a 1, o y varia de 0 a 2 e o z varia de 0 a 1. Então, facilmente dá para a gente ver que é uma função simples, é uma função contínua, tá? Se transforma numa integral iterada. A ordem de integração você escolhe, que acha que é mais. Querem escolher alguma ordem aí? Começar pelo z mesmo aqui, né? Então, vou escrever essa integral aqui, né? Vou calcular uma integral, vamos escolher de menos 1 a 1, de 0 a 2, de 0 a 1, aí vamos calcular, já coloquei aqui a variação de z, então em relação a z, essa é a variação do y, e essa é a variação do x. Então, inicialmente, vou calcular esta integral aqui, xz menos y ao cubo, dz, tá? Então, eu estou olhando aqui, né, como uma função em z, tá? O que não é z aqui é constante. E vai ficar uma integral da soma, a soma das integrais. Integral da primeira parcela em relação a z vai ficar x z ao quadrado sobre 2. Integrando em relação a z, y é uma constante aqui, z. Os limites de integração vai de 0 a 1. Então, quando a gente substitui o limite inferior, vai zerar, né, gente? Porque tem z aqui, tem z aqui. Então, vai ficar só a parte de cima. Substituindo o limite superior, vai ficar x sobre 2 menos y ao cubo. Certo? Então, esse é o resultado da integral mais interna. Agora, vamos calcular a segunda integral.
que é a integral que vai de 0 a 2, de quem? X sobre 2 menos y ao cubo, em relação a... Agora, a variável de integração é o y, certo? Então, vou enxergar isso aqui como uma função de y, que não é y, é constante. Aqui é uma constante. Repete a constante, a integral de 1 em relação a y é y. Aqui vai ficar y a quarta sobre 4. E a gente vai aplicar nos limites de integração, que é de 0 a 2. Então, mesma coisa também, né? O limite, quando eu substituir o limite inferior, vai dar 0, vai dar 0. Só vai ficar a parte de cima, que vai ficar 2, e 2 vai cancelar aqui, né? Quando eu substituir, deixa eu escrever aqui, vai ficar x menos 2 a quarta sobre 4. Aí vai cancelar, vai ficar x, 16 menos 4 dá 4. Não, menos 4 não, dividido por 4. E então, essa agora é a segunda integral, e a gente vai calcular agora essa a última integral, que é agora em relação à variável z, né? Ou x. Então, menos 1 a 1 de x menos 4 dx. Fica x ao quadrado sobre 2 menos 4x, aplicando no limite de integração, que é de menos 1 a 1. Tá? Substituindo aqui, vai ficar meio, menos 4, menos... Aí, o limite inferior, né, vai ficar menos 1 ao quadrado, também vai ficar meio. E quando substituir aqui, vai ficar mais 4. Certo, gente? Estão acompanhando aí? E aí, este cancela com este, né? E vai ficar menos 4 com menos 4, vai ficar menos 8, tá? O valor da integral. Tranquilo, já aprenderam a técnica para calcular uma integral? Sim ou não, Jorge? Sobre um bloco retangular, né? Não necessariamente tem essa forma aqui bem comportada. A gente usa a mesma estratégia que se usou para as funções de duas variáveis. Então, olha, agora a gente quer calcular uma integral tripla sobre um subconjunto de A. A única restrição é que esse é um conjunto limitado, certo? Aí lembra, o conjunto é limitado quando eu consigo colocá-lo dentro de uma bola com centro na origem, né? Então, a bola em R13 é a esfera. Consigo colocar dentro de uma esfera. Agora, pensa, se você consegue colocar dentro de uma esfera, você consegue colocar a esfera dentro de uma caixa retangular, certo? Então, existe, se ele é limitado, existe uma caixa retangular daquela forma que a gente consegue colocar, então, o conjunto dentro da caixa retangular. E aí a gente define uma função chamada de f grande, que ela vai ser definida assim. Para pontos que estão dentro do conjunto E, no qual eu quero calcular a integral, ela vai coincidir com a f. E para pontos que estão fora, ela vai ser 0, certo? Fizemos a mesma coisa, né, para duas, quando a gente estava com duas dimensões, né? Tinha aqui um conjunto, colocamos dentro de uma caixa, aí definimos uma f grande de tal maneira que aqui fora ela era nula e aqui dentro ela coincide com a outra, tá? E aí tem uns detalhezinhos matemáticos, né, que eu acho que foge aqui ao assunto, que mostrar que essa f grande, ela é quase contínua, tá? Mas aí a gente define o quê? A integral dessa função que a gente está querendo numa região mais geral, como sendo a integral desta f grande na caixa. Porque aí, agora na caixa, eu sei como calcular, certo? Ok? E aí a gente agora, mas como, aí lembra como foi que a gente depois fez para a função
de duas variáveis para calcular aquela f grande lá na caixa, a gente pegou assim, ó. Mas quando eu pego o elemento que está aqui, a integral a gente dividiu. Vai daqui para cá, bem a primeiro pedacinho, usando a seguinte propriedade. Se eu tenho uma integral no intervalo que vai de A a B, e eu tenho C no meio do caminho, tá? Então, a integral da função que vai de A a B, ela é igual à integral que vai de A a C mais a que vai de C a B. Lembra disso? Lembra disso, Calil? Calil hoje está meio baqueado. Então, olha só, aí a gente usou isso, né? Porque eu vou dividir, eu divido em pedacinhos, um que vai daqui para cá, aí bem aqui a integral da f grande vai se anular, porque ela é a função nula, aqui ela vai coincidir quando a f pequena, e aqui ela se anula, tá? Então, mesma ideia, mas para isso a gente vai ter que fazer dar uma visualizada de como podem ser essa região aí, essa região E em R3, né? Que são os casos... A gente vai ver apenas 3 situações aqui. Tá, gente? Tá? Então, a gente definiu uma outra função f grande no bloco, em um bloco, e aí diz que a integral da f pequena é igual à integral da f grande no bloco. E aí essa f grande, para a gente definir essa integral, a gente tem que olhar como é essa região de integração, tá? Então, a gente vai classificar essas regiões de integração. No R2, nós classificamos em 2 tipos. Tenho certeza que vocês lembram, porque vocês têm uma mente muito boa, né? E são focados no cálculo. Estou certa no que eu disse? Tá. Nós classificamos R2 em 2 tipos, tá? Uma em que, no eixo do x, a gente tem uma variação entre 2 valores fixos, mas no eixo do y é assim, ela está entre 2 funções de x. Lembra disso? A gente chamou isso aqui a tipo 1. Tá? Aqui são 2 funções de x, uma g1 de x, uma g2 de x. Ou pode ser que seja o contrário. O C, no eixo do y é que a gente tem uma variação constante, tá? E aqui no x é o x que está entre 2 curvas, certo? E a gente chamou uma região do tipo 2. Aqui eu tenho uma função de y, h1 de y, h2 de y, tá? A mesma coisa a gente vai fazer a classificação na caixa retangular. Só o que vai acontecer? A gente tem uma dimensão a mais, vai ter uma situação a mais, tá? E essas funções que vão aparecer aqui não são funções de uma variável, vão ser funções de 2 variáveis, tá? Lembra o bloco retangular? Agora, pode ser que lá em cima não é um plano que eu tenho uma superfície. Aqui embaixo, tá? Na base da caixa, não é um plano também, é uma superfície mais geral. Tá? Então, vamos aqui o slide, olha. Eu tenho aqui, que a gente vai chamar região do tipo 1, tá? Então, é o E, gente, é a região sobre a qual eu estou integrando. Ela é um subconjunto do R3, tá? Então, as 2 primeiras coordenadas vão estar no D, a gente vai já falar quem é o D, então é um subconjunto do R2, e o Z... ele está compreendido entre 2 funções de x e y. Então, é aquilo que eu acabei de falar. O z está entre 2 superfícies agora, tá? Não necessariamente essas superfícies são planos, tá? E aí, nesse caso, como é que vai ficar a integral? Então, esse D aqui vai ser a projeção da região sobre o plano xy, que aqui, ó, a gente está aqui no plano xy. E aqui são só exigências matemáticas, né? Essa, o 1 e o 2 tem que ser funções contínuas, tá? E claro que a de baixo tem que ter sempre o valor menor ou igual à superfície que está por baixo, né? Ela é menor ou igual que a superfície que está por cima, tá? Aí, olha só, nesse caso, a integral, ela vai se transformar em integral tripla, se transforma numa integral iterada. A particularidade é que primeiro eu vou calcular em relação a z, tá? E o z, ele está compreendido entre 2 funções. Então, o limite de integração são 2 funções de 2 variáveis, tá?
Então, olha só, vou calcular a integral mais interna. Estou calculando em relação a z. Tá? Significa que eu estou enxergando x e o y como se fosse constante. Tá? Então, já posso até colocar para fora da integral, eles estão constantes. Onde tem z, após resolver a integral, onde tem z, eu vou substituir por o 1 de xy, o 2 de xy. Quando terminar esta conta, o que vai sair daí é uma função em x e y, certo? Eu estou chamando aqui a φ de x e y. Então, primeiro eu resolvo a integral mais interna. O resultado disso vai ser uma função de x e y. Aí, olha só, então eu fico com uma integral dupla agora. Uma integral, tá? Sobre a região D de uma função de duas variáveis. Aí eu recaio no caso anterior, certo? Então, simples assim. É só eu calcular essa integral e aplicar entre duas funções. Ok? Por exemplo, vamos calcular essa integral aí. Dei uma olhada para a região de integração. Vamos escrever aqui essa região de integração. Então, a gente quer calcular a integral da função dois x y z e esse E, variação de x de 0 a 1, variação de y de x a 2x, e o z vai de 0 a x mais y. Então, aqui é a variação do x, variação de y e a variação de z. Aí, observa só, tá? O y está entre dois valores fixos, tá? O intervalo de variação dele aqui é de um valor constante, valor constante. O y está entre duas funções dx, tá? E o z, ele está entre uma função de duas variáveis, x e y, tá? E posso enxergar o zero também como uma função constante de duas variáveis, ok? Então, eu estou com uma situação, aquela região do tipo 1, em que o z está compreendido entre uma função de duas variáveis, duas funções de duas variáveis. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Calcular a integral dessa função. Primeiro, eu vou calcular a integral, tá? Em relação à variável que está compreendida entre duas funções. Isso aqui vai se transformar em uma integral dupla dessa função aqui, da integral 2xyz. Essa eu vou calcular em relação a z. Limite de integração de 0 a x mais y. Tá? Esse d aqui é o que vai sobrar ali, que depois a gente vai ficar com uma integral dupla, né? Tá? Então, é calcular essa integral aqui no primeiro momento. E aí, o resultado que vai dar aí vai ficar com uma função de x e y, função de duas variáveis. Voltei para o caso de integral dupla agora. Olha, eu vou integrar em relação... Não, deixa eu escrever tudo. 0, x mais y, 2xyz dz. A variável de integração é z, portanto, o que não está aqui é constante. Eu vou colocar aqui para fora. Vai ficar menos o 2, que ele já vai me ajudar aqui.
2e dz de 0 a x mais y. Tá? Porque é constante, né, gente? O x e y, eu vou deixar aqui do lado de fora. Aí eu vou integrar, z vai ficar z ao quadrado sobre 2, com esse 2 que está aqui, por isso que eu deixei ele aqui, ele já cancela aqui. E aí, substituindo os limites de integração agora, limite inferior vai zerar, vai ficar então só a parte de cima, que vai ficar x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Tá? Veja que, então, fiquei aqui com uma função de x e y. Eu vou agora multiplicar aqui a integral toda aqui. Devia ter, não ficou. Deixa eu só colocar aqui, gente, porque fica parecendo que eu abandonei o repetir aqui. X mais y ao quadrado. Aí vai ficar x ao quadrado, que eu tinha feito aqui. Mais 2xy mais y ao quadrado, tá? Com a... Agora estou dando aquele valor que estava lá fora, constante, multiplicar. E aí isso vai dar, então... Agora, multiplicando aqui, vai ficar x ao cubo, y, mais 2x ao quadrado, y ao quadrado, mais x, y ao cubo. X ao cubo, y, 2x ao quadrado, y ao quadrado, mais x, y ao cubo. Tá? Então, agora eu tenho que calcular essa integral dupla aqui, dessa função aí. Vou chamar aqui de t o valor que eu quero calcular, tá? Para não ficar repetindo toda vez isso. Então, o t, então, ele agora tá faltando essa integral dupla aqui, de x ao cubo y, mais 2x ao quadrado y, mais xy ao cubo, tá? dA. Pronto, recaí na integral dupla, tá? Que agora a região de integração é aquela região do tipo... O y está entre duas funções de x que a gente chamou lá do tipo 1, tá? Aí, neste caso, primeiro, tem erro aí? Aonde? O y ao quadrado, deixa eu rever, x ao quadrado. Deixa eu fazer as contas, porque se vocês falando, aqui está ok, aí ficou x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, certo? Aí vai ficar x ao cubo mais y mais 2x ao quadrado, y ao quadrado, mais x, y ao cubo. Onde é que está? Ah, por que você não fala dentro da integral, que eu já ia direto para cá? Foi na hora de copiar, foi? 2xy ao quadrado mais xy, tá? Aí, olha só, obrigada, gente. Então, estou com essa região do tipo, o y está entre duas funções de x. Agora, essa tem que ser a primeira integral que eu tenho que calcular, tá? Então, isso aqui vai se transformar em integral, mais externa vai ficar integral, que é em relação a x, que é a variação constante, e essa vai entre x, 2x, desta função aqui, x ao cubo y, mais 2x ao quadrado, y ao quadrado, mais x, y ao cubo, dy dx, né? Aí a gente vai calcular essa integral mais interna, que vai de x a 2x, de x ao cubo y, mais
2x ao quadrado y ao quadrado mais xy ao cubo. Aí confiram logo aí para ver se antes que eu comece a integrar, se não tá tudo certo. Aí agora a gente vai calcular integrar em relação a y. Vai ficar x ao cubo, y ao quadrado sobre 2, mais, que vai ficar 2x ao quadrado, y ao cubo, sobre 3, mais x, y à quarta, sobre 4, que vai variar de x a 2x, né? Limite de integração agora. Então, aqui a gente vai ficar x ao cubo sobre 2. Aqui, gente, a gente vai aplicar o limite superior menos o limite inferior, né? Para cada valor de y, tá? Então, eu vou fazer assim. Vou aplicar aqui superior menos inferior, superior menos inferior, superior menos inferior, tá? Aí vai ficar aqui 4x quadrado, quando coloca lá 4x quadrado, e quando eu aplicar o limite inferior vai ficar menos x quadrado, mais 2/3 de x ao quadrado, aqui também vai ficar 8x ao cubo, menos x ao cubo, mais x sobre 4, e vai ficar 16, né? 16x à quarta menos x à quarta. Aí vai ficar 3x quadrado, né, com x ao cubo, 3 meios x à quinta. Aqui vai ficar 7x ao cubo com x quadrado, também 7 vezes 2, 14. 14 terços x quadrado com x à quinta. Aqui vai ficar 16 menos 1. Poxa, teve que ter esse menos 1, que já dá para simplificar com 15. 15 quartos. Aqui x à quarta com x à quinta. Então, ficou tudo x à quinta aqui. 3, 4, 12, né? Aqui. O MDC aqui. 12. Vai dar 6 vezes 3, vai dar 18. Tudo é a mesma coisa. X à quinta, x à quinta, x à quinta. Vai ficar 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Mais 3, 45. X à quinta. E agora vai dar 11, 9. 19 vai 1. 10 e 1, 11. Confira isso, tá certo. X à quinta. Já acabou? Não. Falta calcular a integral mais externa. Por isso que vão ser só 4 questões, gente. E a integral, ela é bem simplesinha, né, gente? Olha, não pode ter integrando mais fácil do que este aqui. Tá, então... já estamos quase chegando lá. Por fim, então, a gente vai calcular, tá? Porque a gente calculou esta daqui, né? E vai calcular a integral mais externa, integral que vai de 0 a 1, do resultado que a gente obteve, 119,12, x à quinta dx, e vai ficar constante, x à sexta sobre 6, intervalo que vai de 0 a 1, aí vai dar 1 aqui, né? E quando eu substituir pelo limite de baixo, vai zerar. Então, vai ficar 1 de 119 vezes 1. E aqui, 12,72. Oh, G não quer mais escrever. 2 vezes 12 vai 1, 7, né? Tá?
Não esqueça de trazer calculadora para a nossa avaliação, né, gente? Depois vocês que não perder tempo fazendo conta, ou que não fez a conta porque não trouxe calculadora, traz uma calculadora. Compra uma de R$ 1,99, empresta de um colega que não esteja fazendo prova na hora que você vai estar fazendo. Tá? A outro tipo de região agora, gente, é uma região do tipo 2. Então, agora é o y, que vai estar entre duas funções, tá? Perdão, o y não, o x, tá? Se é o x, ele vai estar entre duas funções das outras duas variáveis, de y e z, tá? Então, no eixo do x, ele vai estar entre duas funções de duas variáveis. E aí, vai se fazer o mesmo procedimento. Primeiro, a gente vai calcular a integral, tá? Primeiro isso aqui, olha. Agora é o x que está entre duas funções de y e z. Então, a integral mais interna, a gente calcula em relação a x, tá? E aplica nos limites de integração. Então, olha só, quando eu calcular esta integral, a variável de integração aqui é o x. Portanto, o y e o z vão sair daí como constantes. Eles são constantes, eles não vão ser alterados. O resultado disso, então, vai ser uma função y e z, tá? E aí eu recaio numa integral dupla. A região de integração aqui, as variáveis dela são y e z, tá? Vamos calcular essa aí, uma região do tipo 2 agora. Integral de z sobre y mais 1 dv. E a região de integração, ela é... Vou descrever logo na forma de intervalos aqui. Então, a variação do x. O x vai de 0, 1 menos z quadrado. Então, já vê que o x está compreendido em funções de z. O y vai de 0 a 1, tem uma variação entre duas constantes, e o z também vai de 0 a 1. Então, é só o x, tá? E mais a função que ele está aqui ainda está expressa só em função de uma variável, de z, tá? Então, é a única observação. Eu vou começar a integral calculando esta aqui, tá? Chama disso que eu quero calcular. Então, essa integral, ela vai se transformar em integral. Isto aqui vai ser, olha, agora o d, que ele vai citar nas duas variáveis, em y e em z. Então, vou calcular sobre a região d, e a primeira integral que eu vou calcular vai ser da função y, o z. Y mais 1, tá? Em relação a quem? Em relação a x. Então, resolvido isto aqui, né? O resto passa a ser revisão, porque aí era uma integral dupla, tá? Então, vou calcular essa integral. Limite de integração vai de 0 a raiz de 1 menos z ao quadrado. Então, vamos calcular essa primeira integral aqui. Vai de 0 a 1 menos z ao quadrado. Função que a gente quer integrar, z, 1 mais y, dx. Veja que tudo que está aí é constante, né, em relação a x, tá? Variável aqui é y e z. Então, eu posso até tirar da integral, vai ficar z sobre 1 mais y. Isso é constante em relação à variável x, de 0 a 1 menos z ao quadrado, dx. Então, a integral de 1 vai ficar x, e eu vou aplicar no limite de integração. Então, vou repetir aqui a constante. E a integral dx, que vai ser aplicada no limite que vai de 0
1 menos z ao quadrado. Limite inferior vai zerar e aqui é só substituir o valor, né? Então, o resultado disso aqui vai ficar isto vezes este valor aqui, o z, que está multiplicando 1 menos z ao quadrado sobre y. E agora nós ficamos com essa integral dupla aqui para resolver. Então, o i se transforma assim. Integral sobre a região D de z, 1 menos z ao quadrado, sobre y. E a região de integração agora é um retângulo, né? Ficaram entre dois valores constantes, tá? E a ordem de integração aqui vai ser irrelevante para o processo. Que era 1 mais y. Eu também queria saber por que ele sumiu. 1 mais y. Desculpa, gente. 1 mais y. Tá? E agora, então, calculamos primeiro em relação a y ou a z, tanto faz. Vamos calcular em relação a z logo. Então, integral. Os dois vão de 0 a 1, né? De 0 a 1, integral. Vou calcular em relação a, primeiro em relação a z. Então, isso aqui já vai ser constante. Vou colocar aqui do lado de fora 1 mais y, que está multiplicando a integral de z, 1 menos z ao quadrado, dz, que vai de 0 a 1 também. E dy. Tá? Como é uma constante, eu vou integrar em relação a z. Como isso aqui é constante, então eu coloquei fora da integral. Na verdade, eu posso separar, né? Calcular duas integrais separadas aqui, porque uma não... As variáveis estão separadas. Vamos colocar logo aqui, ó, como duas integrais, que vai de 0 a 1, de 1 sobre 1 mais y, dy. Aí, essa primeira integral aqui, tá? Em relação a y, dá quanto aí, gente? Tá? Então, isso aqui vai ficar, essa integral dessa primeira vai ficar log natural de 1 mais y. Aplicamos no limite de integração, que é de 0 a 1. E aí, calculamos essa outra aqui, tá? A gente vai ter que fazer só uma... Se quiser enxergar melhor, fazer uma mudançazinha de variável aí. U menos z ao quadrado, z dz. Se eu quiser chamar o u de u menos z ao quadrado, vê-la de uma forma mais simples. Aí, a diferencial de u vai ficar derivando aqui menos 2 z dz, né? Então, eu posso escrever essa integral assim, fazendo essa mudança de variável. Isto aqui eu chamei de u. Vou ficar u elevado a meio. Escrever logo na forma de potência. O z dz, ele vai passando para cá, vai ficar menos meio, né? De du, certo? Aí vai ficar menos meio de du. Estou colocando esse meio aqui para fora, que é constante, vai ficar menos meio. U elevado a meio du, tá? Regra da potência, fica menos meio. U elevado a meio mais 1 vai dar 3 meios e divide por 3 meios, que é multiplicar por 2 terços. Então, vai ficar menos... Acabou o espaço. Menos 1 terço. U elevado a 3 meios, mais o U é 1 menos z ao quadrado. Tá? Então, essa segunda integral aqui, ela vai dar menos 1 terço
de 1 menos z ao quadrado elevado a 3 meios. E a gente vai aplicar, também vai de 0 a 1, né? E agora, quando eu aplico o limite superior, vai ficar log natural de 1 mais 1, vai ficar log natural de 2. Quando eu aplico o limite inferior, vai ficar log natural de 1, que é 0, certo? E aqui o que vamos ter? Tem menos 1/3. Aqui, quando eu aplicar o 1, vai ficar 1 menos 1, vai dar 0, certo? Então, o primeiro aqui vai dar 0 menos. E quando eu colocar o limite inferior, vai ficar 1 menos 0, vai dar 1, né? E 1 elevado a 3 meios vai ser 1. Então, aqui vai fazer o jogo de sinal, vai ficar positivo, né? Multiplica aqui, vai ficar log natural de 2 dividido por 3, tá? É uma região do tipo 2, em que era o y que estava entre duas funções de x. É só observar. Então, nesse caso, eu começo... O x estava entre duas funções. Das outras duas variáveis, começo a integrar por ela. Tá? Resolvida essa integral, eu estou com uma integral dupla. Tá? E aí, vou calcular essa integral dupla. Agora, as variáveis de integração, só a diferença é que são y e z. No tipo 3, agora, é a terceira variável, que é y, que vai estar entre duas funções das outras duas variáveis, que são x e z, tá? E aí, nesse caso, então, a gente começa a calcular essa integral, tá? Primeiro, em relação à variável y. Aqui eu escrevi errado. Primeiro, aqui em relação... Era o x que está aqui? Primeiro, em relação à variável y. Está errado aqui, gente. É o y que está contido, e aqui também houve uma falha de substituição de informações lá, tá, gente? É o y que está entre duas funções, de x e de z. Então, aqui eu vou começar ali por x, por z, mas a gente vai já fazer para não ter confusão. Por exemplo, como calcular esta daqui? Quero calcular a integral da função x ao quadrado seno de y sobre uma região do R3, x ao quadrado seno de y e o x varia de 0 a raiz quadrada de π. O y varia de 0 a xz. E o z varia de 0 a x. De 0 a x, né? De 0 a raiz de π, de 0 a xy. Ok? Então, olha, observa que variação do x está entre dois valores constantes. Variação de y está entre uma função das outras duas variáveis, tá? E aí eu posso enxergar esse zero também como função das outras duas variáveis. Então, o y está entre duas funções. Então, no eixo do y, ele está entre duas superfícies. E o z, ele varia entre uma função só da variável x, tá? Então, como é que a gente vai calcular essa integral? Exatamente, tá? Então, primeiro eu vou calcular com relação a isso aqui, porque quando eu integrar com relação a y, o x e o z vão ser vistos como constante, o resultado dessa integral vai ser uma função em x e z, tá? E aí eu calculo a integral dupla aqui, aplicando
né, nessa outra região aqui. Então, a integral, vou chamar aqui de no repetir, ela vai ficar integral sobre D da integral da função que foi dada, seno de y, e eu vou calcular em relação à variável y, no limite de integração que vai de 0 a x, z, e o resultado disso é uma integral dupla, onde esse d aí agora vai ser esse intervalo aqui de variação de 0 a raiz de π, variação do x, de 0 a x, que é a variação do z. Então, vamos calcular esta aqui, ó. Começa calculando essa integral aqui. Integral que vai de 0 a xz, a função x ao quadrado, seno de y, dy. X quadrado vai ser constante. Então, repito aqui a constante. E a integral de seno menos cosseno, né? Quando a gente derivar o cosseno vai dar menos seno, mas como aqui está positivo, vai ficar menos cosseno de y. E a gente vai aplicar limite de integração que vai de 0 a xz, certo? Então, vamos substituir y, vai ficar menos x ao quadrado, cosseno de xz, menos, aí no limite inferior, x ao quadrado, aqui, x ao quadrado, cosseno, limite inferior, 0. Peraí. Vou fazer assim para não confundir. Este aqui é do primeiro, então estou substituindo menos, e aí eu vou substituir agora o menos dali, x ao quadrado, cosseno, de o y valendo 0 aqui, certo? Aí aqui só arrumando aqui. Aqui vai ficar cosseno de 0 vai dar 1, certo? E menos com menos vai ficar mais, eu vou passar para frente, que vai ficar x quadrado. X quadrado menos x quadrado cosseno de xz. Então, agora a gente quer calcular essa integral dupla aqui, daquela função aqui nessa região. Tá? O x, ele tem, o z está variando entre duas funções. Agora, a gente começa, então, por ele. Que eu vou calcular agora a integral, que vai de 0 a raiz de π, da integral que vai de 0 a x, x ao quadrado menos x ao quadrado cosseno de xz, a variável de integração dz aqui, né? E depois a gente vai calcular dx. Então, olha, calcular essa integral aqui, vou calcular aqui, colocar lá o resultado, menos x cosseno de xz
colocar aqui assim. DZ. Constante, né? Então vai ficar x ao quadrado z menos, e aí o que vai dar aqui, gente? Eu até abri aí o x quadrado como x, porque olha só, qual é a função que quando você deriva da cosseno de xz, seno de xz, né? Agora, olha só, você vai pegar, então, seno de xz, tá? Primitiva, candidata primitiva. Quando você derivar aqui, vai ficar seno de xz, e aí você aplica a regra da cadeia. Estou derivando a relação vezes o x, tá? Então, isso que está bem aqui assim, tá? Quando eu derivo essa aqui, eu vou obter essa que está bem aqui, ok? Então, por isso, vou repetir, esse x aqui vai ficar como constante, e esta daqui tem essa como primitiva. Então, vai ficar menos x vezes o seno de xz, tá? Então, recapitulando, quando eu derivar em relação a z, vai ficar x quadrado. Quando eu derivar essa aqui em relação a z, vai ficar derivada, vai ficar cosseno de xz. E aí, quando aplica a regra da cadeia, vai ficar x vezes esse x que está aqui, que é o x quadrado. E a gente vai aplicar agora nos limites, que é de 0 a x, né? Então, vai ficar aqui, substituindo, vai ficar x ao cubo menos x seno de x ao quadrado menos limite inferior, vai dar 0 aqui, e seno de 0 é 0, então vai zerar a segunda parcela, tá? Aqui vai dar 0 também, então vai sobrar só isso aqui. Então, a integral mais interna, ela deu isso, e agora a gente tem que integrar. Integral que vai de 0 a raiz de π de x ao cubo menos x seno de x quadrado. E aí é x à quarta sobre 4 menos, e agora, o que vai dar isso aqui agora? Cosseno de x ao quadrado, né, gente? Quando eu derivar cosseno de x ao quadrado, a primitiva, né? Vai ficar, derivado do cosseno é menos seno de x ao quadrado. Aí aplica a regra da cadeia, vai dar 2x, certo? Então, olha, é o que a gente tem bem aqui. X seno de x ao quadrado, tá? Só que tem um para o 2, então, na verdade, eu tenho que colocar aqui dividido por 2, tá? Para quando você deriva isso que está aqui, vai dar isso aqui. Se tiver esse 2, cancela, e é exatamente o que a gente tem lá, tá? Então, aqui vai dar cosseno de x ao quadrado sobre 2. E aí, a gente vai aplicar no limite de integração, que vai de 0 a raiz de π. Posso deixar com vocês agora, se aplicar esse limite de integração, substituir x à quarta por raiz de π ao quadrado. Raiz de π, perdão. Para a gente avançar aqui no... Tá, gente? Tranquilo aí? Ok. Olha, gente, só lembrando, na segunda-feira nós teremos aula aqui, de novo, né? A gente ainda tem que ver que, às vezes, pode ficar mais fácil calcular a integral tripla se a gente mudar as coordenadas. Então, a gente tem que falar um pouquinho sobre coordenadas cilíndricas. Mas aí a gente não vai ter a aula de revisão, mas a gente gravou uma aula com alguns exercícios, tá?
E aí, quem quiser pode acessar para resolver. Quem não quiser também pode pegar o livro texto e resolver os exercícios do livro texto, tá? Tem muita coisa boa lá para a gente estudar. Então, já está disponível essa aula com alguns exercícios resolvidos, tá? Que é a nossa aula de revisão. Então, olha, resumindo, o que a gente falou em termos de as regiões, como é que elas podem se apresentar, tá? Então, a gente classificou assim. Pode ser que o z esteja entre duas funções de x e y, tá? E aí eu vou calcular primeiro a integral em relação a z. O resultado disso vai ser uma função de x e y. E aí eu fico, depois que eu calculo essa integral, eu tenho que calcular uma integral dupla, né? Estou falando isso, eu tinha uma integral tripla sobre a região D de uma função f, e aí eu transformei ela numa integral dupla, né, que eu vou calcular de uma função aqui. Que depende da variável aqui, que essa variável aqui muda, tá? Esta região agora do R2, ela também pode vir sempre de duas formas, que foi aqueles dois tipos que a gente viu, tá? Então, olha, quando eu tenho o z entre duas funções de x e y, aí eu olho para o D, que é um subconjunto do R2. Pode acontecer de o y é que está entre duas funções dx e o x tem uma variação entre dois valores fixos. Ou pode acontecer o contrário, tá? É o x que está entre duas funções de y e o y tem uma variação entre dois valores fixos, tá? Então, como a gente vai arrumar a integral no primeiro caso? Primeiro em relação a z, que é o que está entre duas funções de x e y. Depois, em relação a y, que ele está variando entre duas funções dx. E, por fim, a variável que está entre dois valores fixos. Ok? E aqui embaixo, agora, se é o contrário, então, após eu integrar em relação a z, eu vou integrar agora em relação a y, tá? Porque é o y que está entre duas funções de... O x que está entre duas funções de y. E depois, em relação à variável constante. Ok? No tipo 2, é a variável x que está entre duas funções de y e z, tá? Então, vou começar a integral em relação a essa variável. O resultado disso vai dar uma função y e z. E aí é uma integral dupla. E como é que eu arrumo essa integral dupla? Dependendo de como se apresenta o subconjunto D lá, tá? Pode ser que seja o x, o y, perdão, que está entre duas funções de z, e pode ser que seja o z que está entre duas funções de y, tá? Então, eu começo, aqui está entre duas variáveis, aqui está entre uma variável, e depois aqui varia entre valores constantes, tá? Porque se você mudar a ordem, vai ficar sobrando variável lá, tá? Você já substituiu o valor constante e a variável vai voltar a aparecer, tá? E, por fim, é o y que está entre uma função de x e de z, tá? E aí, está aqui o y entre duas funções. O que pode acontecer com o x e o z? Pode ser que seja o x que está entre duas funções de z, e pode ser que seja o z que está entre duas funções de x, tá? Como é que você arruma? A mesma situação. Primeiro, em relação a que está entre duas variáveis, a que está entre uma e a que está entre valores constantes. Vamos fazer um exercício agora que não é de calcular integral, mas de arrumar essa região, né? Conseguir colocar, porque às vezes, de acordo com a integral, é mais conveniente a gente enxergar a região como se fosse tipo 1, tipo 2, tipo 3, para facilitar os cálculos, tá? Então, o que a gente tem é uma superfície do R3, lembra que ela é domínio da função, não é a função. E a gente quer expressar essa integral de 6 modos diferentes. Será que dá tempo? Eu acredito que sim, né? Ou seja, de todos os tipos possíveis que a gente falou, tá? Da região. Então, primeiro vamos enxergar quem é o E. Olha, o E, ele é a superfície que está limitada. Ele é a região do R3 que é limitado por essa superfície aí, equação y igual a 4,
menos x quadrado menos 4z quadrado e y igual a 0. Aí eu quero escrever isso aqui. O que a gente chamou uma região do tipo 1, tá? É aquela em que o z é que está compreendido. Eu vou escrever o z entre duas funções. Ah, eu estou colocando o z, então tem que ser das outras duas variáveis, né, gente? X e y. X e y. Mas vamos enxergar que região é essa aí. É isso aqui, olha. Tá? A equação ali, ela descreve esse paraboloide. Agora, ele colocou aqui, está entre, como era o texto lá? Limitado pela superfície, né? Então, ele está limitado pelo paraboloide e pelo plano y igual a z. Tá? Então, aqui, só a primeira equação é esse paraboloide aqui. Agora, a gente vai colocar o plano y igual a 0, tá? Então, é só essa parte aqui, olha, da superfície. Então, vamos olhar aqui só para ela. Essa, então, é a região aqui de integração. É só esse pedaço aqui, tá? A gente quer descrever essa região de 6 formas diferentes, tá? Enxergando, dependendo do ponto de vista que eu olho, né? Então, primeiro a gente quer colocar o z como duas funções de x. Aí, o que eu vou fazer, gente? Tá aqui, olha. Aqui eu tenho a equação envolvendo 3 variáveis. Se é o z que eu quero, eu vou aqui na equação e vou isolar o z, tá? Claro que na hora que eu isolo o z, ele vai ficar como função de x e y, tá? Então, tomando aqui a equação e isolando o z, menos 4z quadrado, y é igual. E aí eu vou isolar o z, 4 menos x quadrado menos 4z quadrado. Vou passar o z lá para o outro lado, vai ficar 4z quadrado. E aí passar o y para cá, vai ficar menos 4 menos x quadrado menos y, tá? Na hora que eu resolver isso aqui em z, eu vou ter duas soluções, né, gente? Parte positiva e a negativa. Então, o z vai ficar mais ou menos 4 menos x quadrado menos y. Aí vai ficar dividido por raiz quadrada de 4, que vai tirar, vai ficar 2, tá? Então, o z está entre a parte negativa e a parte positiva. Z vai estar compreendido entre menos 4 menos x quadrado menos y sobre 2 e 4 menos x quadrado menos y sobre 2, tá? Estou expressando o z, então, como duas funções de y e z, tá? É isso aqui, eu estou olhando aqui o z, olha, ele está entre a parte de baixo, né? E a parte de cima aqui do paraboloide é a equação negativa, a parte de baixo, a parte de cima, tá? Aí, agora, isso aqui, né, quando a gente vai calcular a integral, vai calcular a integral tripla, essa é a primeira que a gente vai colocar, que é uma função de x e y. E aí eu preciso descrever agora a região D, tá? Na hora que eu for calcular isso aqui, gente, eu vou calcular a integral tripla da função dv, né? Aí a gente vai aplicar em relação a z, e aí vai ficar uma integral dupla na região D. Então, eu preciso descrever quem é o D agora. O que é que vai ser o D?
Veja que o z ficou entre duas funções de x e y, certo? Então, o d, eu vou voltar aqui no slide para ver se vocês lembram que a gente passou por aqui. Região do tipo 1, tá? O y está entre duas funções de x e y, que é o que a gente vai fazer agora. E quem é o D? O D é a projeção da superfície no plano XY, tá? Então, para eu enxergar agora, quem vai ser o D, que a gente vai projetar aquela parte do paraboloide agora no plano XY, porque a integral dupla, ela vai ser calculada em cima da região XY, tá? Então, para eu enxergar o D, vamos fazer agora a projeção da superfície com o plano XY aqui. Então, o D aqui, ele vai ser... Como que é a projeção? Eu vou fazer a interseção da superfície com o plano XY, né? A superfície tem a equação 4 menos x quadrado menos 4z². E o plano XY. Qual é a equação do plano XY, gente? Z igual a 0, tá? Então, estou fazendo a interseção da superfície com o plano XY, né? E aí, quando eu substituir aqui o z igual a 0, eu vou ficar com y é igual a 4 menos x², tá? Então, agora eu vou olhar para descrever o D. A região D ela é limitada por isso aqui, está lá no plano XY. Tá? Então, a gente agora tem que descrever o D, gente. O D é isso aqui, olha. Tem uma variação para o X e tem uma variação para o Y, que ela é a projeção no plano XY. É isso que eu estou dizendo, tá? E quando a gente projeta, fica isso aqui. Então, agora vamos focar aqui, estamos no R2, X e Y. Equação de que isso aí, gente? Parábola, tá? Então, quando você projeta, vai dar uma parábola. Daqui a pouco a gente olha lá. Aí é uma parábola. Ó, o valor máximo que ela atinge é 4, com cavidade voltada para baixo, né? Então, passa aqui no 4. E aí, ela corta aqui o eixo do X. Quais são os pontos que ela corta o eixo do X? É só igual a 0 aqui, né? Mais ou menos 2, tá claro aqui para todo mundo? De menos 2 a 2. Por que eu parei aqui? A parábola vai embora, né? Mas ele diz aqui que a superfície ela é cortada pelo plano y igual a 0, tá? Então, aqui no nosso caso, é só daqui para cima, tá? Então, quando a gente vai aplicar aqui, a gente calcula primeiro essa integral, e a integral dupla, ela fica calculada em cima dessa região. Agora, eu tenho duas maneiras de escrever essa região no plano, né? Eu tenho, que são os 6 casos que a gente tem que encontrar. Eu posso expressar o y como entre dois valores constantes e o x como 2 valores constantes e o y entre duas funções de x, ou o contrário, tá? E aí, com a ajuda de vocês, eu quero fazer agora o caso, que aqui é 1.1. 1.1, eu quero vou colocar o y como uma variação constante, o x. De menos 2 a 2 é a variação. E aí, gente, dizendo, olha, o x varia de menos 2 a 2. Para cada x entre menos 2 e 2, qual é a variação do y? Vai de 0. Não, a 4 não, porque ele pode ser que ele esteja aqui. É o máximo, né? Mas ele sempre está limitado por quem? Por essa equação da parábola, tá? Então, ele vai do eixo do x até a parábola, tá? Então, está aqui, eu tiro daqui da equação. Ele vai de 0 a 4 menos x². Essa é uma forma de escrever a região D, tá? E neste caso, como vai ficar a integral? Integral que a gente está querendo calcular. Aí ela vai ficar assim, a integral. Então, a primeira que eu vou colocar é a que está com uma variação constante
de menos 2 a 2, que é em relação a x. Depois, aqui está entre função de uma variável, que é o y, de 0 a 4 menos x quadrado. E depois, aqui está entre as duas funções, que é o z, que é menos 4 menos x quadrado menos y sobre 2, 4 menos x quadrado menos y sobre 2. Aí a função, né, que você vai integrar aí. O exercício pede só para você representar isso aqui. Qual é a ordem? Primeiro é em relação a z, depois em relação a y, e depois em relação a x, tá? É uma maneira de expressar essa região. Posso também expressar essa mesma região aqui, fazendo o contrário, tá? Enxergando o y como uma variação constante e o x que está entre duas funções de y, tá? Então, eu posso expressar também 1,2. Agora, eu vou dizer qual é a variação do y, a mínima e a máxima. O y ele vai daqui até aqui, né, gente? Variação máxima, tá? Então, o y ele vai de 0 até esse valor máximo aqui, que é o 4. E como varia o x, tá? Para cada y que a gente pegar, olha qual é o x. Ele vai daqui até aqui, que é dado aqui pelo gráfico. Então, eu vou isolar aqui o x para ver, tá? Nesse caso aqui, isolando aqui o x, passo o x para lá, vai ficar x ao quadrado igual a 4 menos y. Tá? E o x é mais ou menos 4 menos y, né? Que é o negativo deste lado aqui e o positivo deste lado. Então, eu posso expressar essa região assim também. O y está entre duas funções, o x está entre duas funções de y. De 0 a 4. E aí, como ficar a integral nesse caso aqui? Agora, a última integral que a gente vai calcular é em relação a y, que tem a variação constante. A penúltima é esta, que está entre uma função de uma variável. E a primeira integral, 4 menos x quadrado menos y. Ordem de integração aqui, então, primeiro em relação a z, aí depois calculamos em relação a x e em relação a y. Terminou? Não, né? Porque pediu 6 e já conseguimos 2. Só faltam 4. Olhando aqui, vamos ver aqui no... Tá? Então, a gente enxergou aqui o z e aí faz agora a projeção, fez a projeção dele. Eu gosto de ver o x desse lado aqui. Fizemos a projeção no plano XY, tá? Que foi, ou seja, nesse momento, plano XY, a gente não quer enxergar o eixo do z, né? É a parábola que apareceu lá. Deixa eu colocar aqui. Tá? Então, é x e é y. A gente não está olhando agora para o eixo do z, que é essa região aqui, tá? Que a gente escreveu. Então, projetamos no plano XY. A região do tipo 2, agora, a gente quer descrever. É a mesma situação
tá? Mas agora eu quero enxergar isto aqui, colocando o x como entre duas funções das outras duas variáveis, tá? Então, agora eu quero colocar aqui o x, vou descrever o x como função x como função das outras duas variáveis, tá? Eu acho que o tempo não vai dar, eu vou pular para fazer a outra, porque eu estou olhando aqui que quando eu fizer isso, vai ser muito análogo a essa situação aqui, tá? Eu também vou ter uma parábola, então é a mesma coisa, eu escrevo, só vai trocar aqui o x pelo z. Eu vou ter uma parábola, a mesma variação. Então, vamos pular para o terceiro, porque aí a gente vai ter uma curva diferente, tá? Mas não deixe de fazer, também está feito nas nossas notas de aula. Então, vou passar para o tipo 3 aqui, que agora eu quero colocar o y como função das outras duas variáveis, que são quem? X e z. Então, é a mesma coisa, eu vou pegar a superfície, a equação que foi dada, né? E vou isolar o y, aliás, ela já está, né? A forma aqui isolada, o y já está aqui, então ele é limitado superiormente pelo paraboloide. E foi dito lá que tem aquele plano, né? Limitado, então ele é maior ou igual que zero, tá? Então ele está compreendido entre duas funções de x e z, porque eu posso enxergar isso como uma função de x e z. Aí a gente quer agora, então vou descrever, na hora que eu for integrar primeiro, eu vou fazer, tá, em relação à variável y, e esse é o limite de integração. E aí eu fico uma integral dupla e eu preciso descrever o d agora. Então, o que vai ser o d? Eu vou fazer a projeção, eu vou projetar o e. Em que plano, gente? xz, né? Veja que agora eu vou integrar em relação a xz, vai ficar as duas variáveis. Eu vou fazer aqui no plano, projeção de e no plano xz. Então, eu vou fazer a interseção da superfície, y é igual a 4 menos x quadrado menos 4z quadrado. E qual é a equação do plano xz? Y é igual a zero. Tá? Então, fazendo aqui, y igual a zero aqui na equação, vai ficar x quadrado, passando para cá, esse lado vai ficar assim, x quadrado mais 4z quadrado igual a 4, ou ainda para a gente enxergar, se eu dividir tudo por 4, x quadrado sobre 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, para a gente enxergar melhor. Então, agora no plano, é z aqui, no plano xz, tá? É esta curva aí, que é quem, gente? Uma elipse, tá? Então, olha, os eixos agora, a gente só vai fazer referência, mudar o nome. Mas eu estou num plano, só que nesse plano os eixos x e z. Tá? Tem essa equação aqui. No eixo do x ela corta em 2. No eixo do y corta em 1. Mas está aqui a equação dela, né? Precisava fazer as continhas. X quadrado mais 4z quadrado igual a 4. Então, eu tenho duas maneiras de descrever. 3, 1. Descrever, tá? Essa aqui é a região que a gente vai integrar. Tá? Aí eu posso ver o x como uma variação constante e o z entre duas funções de x, ou o contrário. Tá? Vou colocar primeiro o x. Qual é a variação do x, gente? Mínima e máxima. Está aqui, né? X ele varia daqui
entre menos 2 e 2. Mas para cada x que eu pego entre menos 2 e 2, o z ele está aqui, ele vai daqui até aqui, né? Limitado pela parte de cima e de baixo da equação. E eu isolo o z aqui, que eu vou ter a equação, tá? Da superfície aí. Aí eu vou ter z ao quadrado, vai ficar igual a 4 menos x quadrado, resolvendo aqui, né? Sobre 2, tá? Então, a variação do z vai de menos 4 menos x quadrado sobre 2 e 4 menos x quadrado sobre 2. E aí, neste caso, eu escrevo a integral assim, ó, vai ficar integral, variação constante é a do x, de menos 2 a 2. O que varia entre função de uma variável é o z. E a variação do y, que vai de 0 4z ao quadrado. E a ordem de integração, primeiro em relação a y, depois em relação a z e, por último, em relação a x, tá? Não vamos fazer mais a integral, mas eu só quero que vocês me digam, porque final de semana vem aí, né? Ninguém vai para casa sem isso. Como é que eu descrevo agora o contrário aqui? O z, eu vou colocar o z agora como uma variação constante. Então, vai ficar de quanto? De menos 1 a 1, tá? Variação do z. E o x, né? Mas para cada z que eu pego aqui entre menos 1 e 1, olha o x, ele vem daqui até aqui, né? Que eu obtenho, aí resolvendo aqui em relação a x, tá? E vai ficar, quando eu resolvo aqui, vai tirar a raiz quadrada, vai ficar menos raiz quadrada de 4, menos 4, nunca dá, menos z ao quadrado, e 4 menos 4z ao quadrado, e o z está variando de menos 1 a 1, tá? E aí, na hora de escrever a integral, vai mudar aqui essa forma de calcular. Aqui, ó, gente, agora estou fazendo a projeção, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, que é fazendo a projeção aqui no plano XZ. Agora, não interessa para a gente o eixo do Y e é essa elipse aí que a gente viu. Ok, gente? Muito obrigada pela presença de todos. Até na... Peraí, não, gente. Quero avisar para vocês sobre que a nossa avaliação está marcada para a próxima quarta-feira, tá? Será cobrada as notas, assuntos das notas de aula de 18 a 24. Ok? Muito obrigada pela presença de todos, pela paciência e bom final de semana até segunda.